Bom dia, Regis. Bom dia a todas as ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna de Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre o episódio trágico da chacina que aconteceu em Paraisópolis, em São Paulo, para que nós possamos refletir um pouco e, além daquilo que aconteceu, 9 vidas, e infelizmente não temos como trazê-los de volta, para que não aconteçam mais episódios tão repugnantes, lamentáveis como aquele. No final de semana, no noticiário nos informava de uma tragédia em Paraisópolis, falava de 9 pessoas mortas a partir de uma operação da Polícia Militar. É claro que muita coisa ainda tem que ser investigada, muita coisa tem que ser apurada, mas alguns pontos me parece que nós poderíamos já tentar trabalhar. Primeiro, porque a própria questão da apuração sobre violência policial no estado de São Paulo, no Brasil, ela não é muito animadora. Vamos lembrar aqui em São Paulo, o massacre do Carandiru, a emboscada do Castelinho, os crimes de maio de 2006, as chacinas que aconteceram em 2012 e 2014 na Grande São Paulo, inclusive uma em Campinas, com 12 pessoas mortas. No caso desse conjunto de fatos que nós mencionamos, são dezenas de jovens negros, pobres, das periferias e favelas, executados, assassinados. E o que o Estado, o poder público, qual foi a resposta? Qual foi o que se apurou? Quem foi responsabilizado? Quem foi condenado? Praticamente nada. Tem um caso de uma chacina na Grande São Paulo, na região de Osasco, em que houve uma condenação. Ou seja, uma exceção para mostrar a regra, que é a impunidade. E em alguns desses casos, os réus eram policiais, no caso do Carandiru, no caso da Castelinho, em outros casos eram suspeitos policiais. Em alguns casos não chegaram nem a réus, porque não se conseguiu avançar na investigação. Então estamos falando aqui de um sistema de justiça como um todo, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário. Até hoje, a violência policial, inclusive aquela mais dura, que é a da morte, a letalidade policial, não tem tido respostas adequadas. Mas e sobre Paraisópolis, afinal de contas, o que aconteceu? A Secretaria de Segurança Pública, ela publicou no seu site, nós estamos falando de uma posição oficial, certo? Não é a publicação da imprensa. Na Secretaria de Segurança Pública havia uma nota de uma coletiva convocada pela PM para esclarecer os fatos. E lá nós já lemos o seguinte: um tumulto entre os frequentadores de um baile funk que terminou com 9 mortos e 7 feridos, que membros da PM realizavam uma operação pancadão na região, quando 2 homens e uma motocicleta atiraram contra os agentes, a moto fugiu em direção ao baile funk, ainda efetuando disparos, ocasionando tumulto entre os frequentadores do evento. Bom, acho que quem já teve a oportunidade de verificar o que tem saído na imprensa, a verdade parece ser muito diferente disso. Em primeiro lugar, não se trata de um tumulto quando as pessoas tentaram se afastar do que estava acontecendo, daquela perseguição da polícia. Elas foram impedidas de sair dos locais pela própria polícia. A polícia emboscou jovens, meninos, meninas que estavam no baile funk, emboscou, colocou em lugares que não tinham saída. Então, se alguém morreu asfixiado, se alguém morreu pisoteado, a responsabilidade não são das pessoas que estavam tentando de forma até desesperada sobreviver. É de quem armou aquela situação. E é importante dizer, numa matéria no site UOL, o tenente-coronel Diógenes Luca, vejam bem, ele é um oficial da Polícia Militar. É ele que está falando. O tenente-coronel Diógenes Luca, fundador e ex-comandante do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, afirma que houve um conjunto de erros por parte dos policiais. Ou seja, aquilo que nós falamos de uma ação truculenta e equivocada é confirmada por um membro da Polícia Militar, que disse que, inclusive, quando os policiais viram aquela multidão, deveriam ter abortado a operação. São as palavras do policial militar, do tenente Diógenes Luca. Então, é importante a gente tentar entender, É preciso sim que tenha a apuração dos fatos.
E para isso a gente conta com a atuação do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, um órgão criado a partir do artigo 110 da Constituição Estadual de São Paulo de 89. Ele foi regulamentado pela Lei Estadual 7576 de 91. E não por acaso, por ser um órgão, o CONDEP, muito firme e combativo na defesa dos direitos humanos, já está na mira da bancada da bala na Assembleia Legislativa. Tem deputados ligados à Polícia Militar que querem, na prática, acabar com o CONDEP. Eles fizeram um projeto que diz que é para mudar, mas é um mudar acabando com, eliminando o caráter hoje independente e autônomo que o CONDEP tem. Outro órgão importante que também está na mira da bancada da bala é a Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, uma conquista, né, do movimento de direitos humanos. Em 1995 fez uma mobilização que resultou na Lei Complementar 826 de 97 e que também, né, tem sido um espaço de muita cobrança por parte das denúncias de violência policial. Importante também registrar que o Ministério Público do Estado de São Paulo, através do Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Lismânio, designou a primeira promotora de justiça do primeiro tribunal de júri, Soraya Bicudo Simões, para acompanhar as investigações. E a Defensoria Pública do Estado já se colocou à disposição, a partir do período inicial do luto, encerrado o período inicial do luto, se coloca à disposição dos familiares das vítimas, para atendimento inclusive domiciliar, e terão plantões, inclusive amanhã já terão um plantão lá em Paraisópolis para atender as pessoas e ouvir pessoas para buscar ajudar no esclarecimento dos casos. A apuração é muito importante, mas por mais que ela seja eficaz, o que até hoje a maioria dos casos não tem sido, a questão fundamental de entender o que aconteceu em Paraisópolis está em outro lugar. E aqui, com todo respeito às opiniões contrárias, não se trata de uma situação em que membros da Polícia Militar se excederam, atuaram incorretamente, porque pensar assim vai dizer o seguinte: o problema está naqueles policiais militares, maus policiais, ou que não souberam atuar, vai fixar naquelas pessoas, naqueles indivíduos. O problema é outro, o problema é estrutural, é institucional. O problema está em que, primeiro, a gente pode questionar se existe de fato uma política de segurança no Brasil. Mas se ela existe, aquilo que é chamado como política de segurança, tem sido até hoje, historicamente, um instrumento de controle dos de baixo, do povo pobre, trabalhador, pelas oligarquias. Se alguém tiver dúvidas sobre isso e achar que nós estamos exagerando, vamos lembrar de duas situações. Aqui em Campinas mesmo, quando saiu uma ordem de serviço da PM para que na região do Taquaral se priorizasse a abordagem de jovens pretos e pardos. Isso foi uma coisa de 3, 4 anos. Será que as pessoas já esqueceram disso? A outra foi o comandante da Rota, né, que é um órgão, né, um serviço da Polícia Militar, dizendo que as abordagens da PM nos jardins não podiam ser as mesmas da periferia, ou seja, que na periferia a abordagem tem que ser mais dura, mais agressiva, porque são pessoas diferentes. Então vamos entender de fato qual é o papel da Polícia Militar historicamente. Não é o de garantir segurança à população, é de garantir segurança dos dominantes, da classe dominante sobre o restante da população. Infelizmente, isso não é um problema de um ou de outro policial ou dos policiais. A maioria dos policiais faz concurso e entra lá para ser um servidor público. Só que por ser militarizada, essa é uma corporação que não permite nenhum questionamento. E aí nós entramos nessa questão, a militarização das polícias estaduais. Tem gente que acha que sempre foi assim, não foi. Existiam, claro, forças policiais com algum grau de militarização, fardadas, armadas, até 64, mas em 64, com o golpe militar e a ditadura, foi adotado um modelo em que as polícias militares estaduais passavam a ser forças auxiliares das Forças Armadas. E ora, vamos lembrar que na época eram forças auxiliares das Forças Armadas, inclusive principalmente para atuar no combate às forças de oposição ao regime militar. Isso foi colocado, infelizmente, foi estabelecido naquele período e lamentavelmente foi mantido na Constituição Federal, atual Constituição de 88, né, que as polícias militares estaduais são forças auxiliares do Exército. E aí a gente já vem inclusive naquela outra insanidade que é o Exército atuar em questão de segurança pública. Aí é uma inversão ainda maior absoluta de valores. Quais são os grandes problemas da militarização da polícia, de uma polícia militarizada? Primeiro, polícia
não é para aniquilar o inimigo, porque o exército, numa guerra, ele tenta se defender e, em determinado caso, derrotar o inimigo, inclusive destruí-lo. Embora exista a Convenção de Haia, mas é importante dizer que existem algumas questões que diferenciam o papel de Forças Armadas, que é a defesa nacional, para a polícia, que é outro sentido. Porque senão a ideia de aniquilar o inimigo é aquela ideia que faz com que alguém ache correto passar por cima de barracos de uma favela no Rio de Janeiro, dando tiros para baixo, como se só tivesse, aspas, bandidos ali. Então, polícia militarizada é um erro em princípio. Né? Outro problema, uma estrutura hierarquizada como uma polícia militarizada impede, inclusive, o exercício daquela criatividade que é tão importante e que muita gente reclama. O serviço público não é criativo, não tem espaço para criatividade. Pois bem, numa atividade como essa, que seria importante essa possibilidade, porque afinal de contas é necessário inteligência policial. Combate ao crime organizado passa por inteligência policial. Sem inteligência policial não se combate crime organizado. Não é possível que ainda hoje não tenha gente que não entenda isso. É preciso inteligência policial e, obviamente, numa polícia militarizada, a hierarquização, o peso da hierarquia militar não ajuda nesse sentido. Então, polícia militarizada é um erro. Nós já deveríamos ter avançado nisso, porque, infelizmente, a truculência, que era uma marca da ditadura, se manteve na perspectiva militarizada das polícias militarizadas, polícias militares. Agora, alguém poderá dizer... mas nesse período que a gente está, com o governo federal presidido por um fascista como o Bolsonaro, o governo de São Paulo comandado por um outro fascista que é o Dório, como é que a gente vai falar em desmilitarização da polícia? A desmilitarização foi uma bandeira que mobilizou muita gente, movimento de direitos humanos, juventude negra, nos anos 2000, até meados dos anos 2010, né? E essa bandeira ela é muito importante. Agora, a gente não pode abrir mão dessa bandeira porque a gente está vivendo uma maré conservadora. A maré conservadora não é eterna, a maré conservadora e reacionária vai ser superada em um momento. É importante que quando a gente chegar no momento de dar o passo à frente para construir a sociedade que a gente quer, mais democrática, mais igualitária, mais fraterna, a gente tenha feito esse debate sem medo. Então sim, é preciso hoje é preciso levantar a bandeira da desmilitarização das polícias. Polícia militarizada fatalmente produz sim, episódios como Paraisópolis, como Carandiru, como Castelinho, como as chacinas. É preciso superar a militarização das polícias por um outro modelo, modelo de ciclo único da atividade policial, com uma polícia civil, com alguns espaços nos seus órgãos que tenham grupos destinados a atuações mais ostensivas. Mas o fim da polícia militarizada é fundamental. Outra questão que a gente não pode deixar de colocar, porque isso foi mencionado, baile funk, drogas, sempre esse discurso que associa funk é drogas, baile funk é drogas. Olha, em primeiro lugar que isso é uma hipocrisia, porque o comando e o controle das drogas não estão na favela, não estão no morro, não estão na periferia. O que o comércio de drogas, chamado tráfico de drogas, movimenta financeiramente, chega a ser ridículo quem faz esse tipo de colocação. Desculpe aí os apresentadores de TV e de rádio de programas policialescos, mas ou vocês são muito burros ou são muito mal intencionados, porque é evidente que o controle do tráfico de drogas não está lá. E se existe consumo, uso de drogas, isso tem que ser um assunto de saúde pública, não de segurança e de direito penal, não de aprisionamento, porque o que tem acontecido cada vez mais ou é uma morte, como acontece em Paraisópolis, ou prisões em acelerado número, cada vez maior, de pessoas, de jovens, principalmente negros e pobres, pela questão das drogas. Então é preciso também discutir a bandeira do fim dessa a excrescência hipócrita que é a guerra às drogas. E que não é guerra às drogas coisa nenhuma, é a matança de jovens negros e pobres. Até porque, desculpem, venham as autoridades da segurança e mostrem qual tem sido o efeito dessa chamada guerra às drogas na redução do uso de substâncias ilegais que causam dependência. Que é isso que significam, na verdade, as chamadas drogas. Porque droga, na verdade, é até um remédio que a gente compra na farmácia, também é droga. Essa guerra às drogas tem sido, do ponto de vista de redução de uso, absolutamente inócua. Ela só tem servido para a repressão de populações pobres. Os próprios órgãos de segurança pública admitem, mas setores conservadores
com apoio de mídia, principalmente os programas policialescos, fazem um discurso de pânico moral, as drogas, as drogas, as drogas, a monstruosidade das drogas, e legitimam esse tipo de política. E a guerra às drogas não é nada mais do que um genocídio higienista social. É fundamental a gente fazer essa reflexão, porque foram 9 pessoas, mas se nós olharmos no Brasil ao longo desses anos, boa parte desses 60, 70 mil mortes por ano com violência no Brasil estão relacionados à guerra às drogas, estão relacionados a uma militarização de polícia. Então é preciso, claro que nós entendemos, medidas paliativas podem ser tomadas para redução desse agravamento da violência, da truculência e da letalidade policial, para tentar mitigar essas situações. Mas é preciso entender, mesmo não desmerecendo os esforços de gente que trabalha nesse sentido, a superação efetiva desse quadro de atuação violenta e arbitrária das forças do Estado, principalmente a Polícia Militar, só poderá se dar quando a gente avançar na desmilitarização das polícias, na construção de uma polícia de segurança pública que seja subordinada à democracia e aos direitos humanos. E ao lado disso, a revogação dessa nojeira que é a chamada guerra às drogas, substituindo o direito penal e o sistema de justiça nessa área pelas ações da área de saúde mental antimanicomial, para que não se repitam os massacres do Carandiru, as chacinas que têm ceifado tantas vítimas, assim como os 9 seres humanos assassinados em Paraisópolis. Não foi tragédia, foi assassinato, foi chacina. Muito obrigado, que nós possamos fazer essa reflexão e que a nossa reflexão provoque também ações concretas, não apenas pensar, mas agir para que nós possamos atingir esses objetivos. Obrigado.